mais importante do que orientar, do que delegar, é fazer parte do processo. E demonstramos isso todos os dias nas nossas ações. Portanto, se há visitas operacionais, os líderes têm que estar nas visitas operacionais. Se há atividades de saúde e bem-estar, os líderes devem estar na atividade de saúde e bem-estar, porque os liderados seguem um exemplo. E eu próprio também sigo exemplos, copio coisas, mas devo saber implementar nessas cópias a minha autenticidade. As pessoas devem ver que eu estou a implementar algo novo, que provavelmente vinha em algum sítio, mas tem o meu toque pessoal. Para os jovens, mais importante do que tudo é, de facto, fazerem algo que os permita fazer com o coração, acima de tudo, porque eu acho que liderança é liderar com o coração. É fazer o certo, mesmo quando ninguém está a ver. Para começar, e já focando aqui no nosso tema central, que é liderar com propósito, o que é que significa para si liderar com propósito numa organização moderna como a Pumangol? Bom, principalmente é perceber que não podemos ter os números, e desculpe dizer isto, é que é educadora financeira, Sim. mas é importante referir que para nós na Pumangol os números são uma consequência. E portanto para nós o principal propósito é liderar de forma a impactar vidas, de forma a que no fundo possamos fazer com que as pessoas sejam aquelas que nos vão trazer os resultados positivos. Então o nosso foco é nas pessoas, é sobretudo o nosso propósito, é as pessoas perceberem também da importância que tem em todo o papel da cadeia de valor da Pumangol. Muito bem, Sr. Ivanilson. E houve assim algum momento da sua trajetória em que teve que escolher entre o que era mais fácil e o que era mais alinhado ao seu propósito? Pode partilhar connosco? Sim, é assim, eu não vou partilhar o evento em si, mas vou dizer que tivemos muitas oportunidades, se calhar, de estarmos mais destacados no mercado. Tivemos muitas oportunidades de termos crescido muito mais rapidamente, mas obviamente que para nós o rápido nem sempre é o melhor caminho. Então é importante dar partes aliadas à nossa ética, à moral, àquilo que cria confiança entre os funcionários, mas sobretudo nos nossos clientes. Então nem sempre o caminho mais fácil foi aquele que foi mais atrativo para nós como Pumangol. E como líder, eu costumo dizer que o mais difícil é tomar certas decisões. E então, independentemente de todas as oportunidades que apareceram e que pareceram fáceis, nós preferimos, em termos de liderança, preferimos optar por aquela que era mais correta, rejeitar crescimentos repentinos, mas crescer com consistência. E isso foram decisões difíceis em certo momento, mas conseguimos ver que o da Pumangol é uma empresa estável, porque exatamente porque se calhar preferiu não ir pelos caminhos mais fáceis que poderiam não só ter sido, no fundo, prejudiciais, mas poderiam também ter manchado a imagem da Pumangol. Muito bem, muito bem. A Pumangol já habituou-nos a essa qualidade e nota-se que tem um ambiente corporativo bastante exigente. Quais são assim os principais desafios que teve que enfrentar para conseguir manter essa liderança com propósito? Bom, assim, como sabe muito bem, lidar com pessoas é das coisas mais complexas que existe. Mas no fundo eu acho que o mais importante é nós mostrarmos que a liderança deve ser sempre autêntica. E isso é algo que eu digo sempre aos nossos líderes na empresa, que é importante mostrarmos o quão autênticos somos aos nossos liderados. Porque isso vai criar uma confiança, vai demonstrar que eles podem, no fundo, acreditar na liderança. Por vezes não é possível fazer tudo o que gostaria que se fizesse, mas eles, ao sentirem verdade no líder, mais facilmente percebem as dificuldades da empresa, mais facilmente percebem que o crescimento deve ser faseado e não repentino. Mas é importante, sobretudo, conforme já disse, demonstrar essa autenticidade, porque existe muita liderança e eu próprio também sigo exemplos, copio coisas, mas devo saber implementar nessas cópias a minha autenticidade. As pessoas devem ver que eu estou a implementar algo novo, que provavelmente vinha em algum sítio, mas tem o meu toque pessoal. E acho que isso cria muita confiança, e acho que é isso que hoje nós temos dentro da Pumangol, de facto, é os trabalhadores acreditarem na liderança, acreditarem na empresa, verem que nós crescemos com consistência, firmes, e isso é todo um papel crucial feito pela liderança, mas sobretudo muito assente na autenticidade. Muito bem, Sr. Ivanilson. Mas como é que vocês alimentam
isto dentro da cultura da Pumangol, para quem entra na Pumangol veja que de facto é uma empresa diferenciada e que é uma cultura já implementada no dia a dia. Eu acho que o mais claro é a liderança pelo exemplo. Eu costumo dizer que mais importante do que orientar, do que delegar, é fazer parte do processo. E demonstramos isso todos os dias nas nossas ações. Portanto, se há visitas operacionais, os líderes têm que estar nas visitas operacionais. Se há atividades de saúde e bem-estar, os líderes devem estar na atividade de saúde e bem-estar, porque os liderados seguem um tempo. Os liderados, no fundo, é como se diz, faz o que eu faço, não faça do que eu digo, não é? E, portanto, eu acho que o mais importante aqui é demonstrar que nós estamos com eles, mas estamos com eles, como se diz, com a mão na massa. Não é estarmos com os liderados em fazer as estratégias, dar as orientações, exigir resultados, mas depois não estar com eles nos momentos mais difíceis e também naqueles que são os gloriosos. Né? Então acho que é muito importante a liderança pelo exemplo e é isso que nós nos assentamos aqui. Muito bem. E que estratégias é que a Pumangol utiliza para conseguir motivar diariamente as suas equipas, tanto a nível de líderes de topo para os liderados trabalhos? Bom, primeiro é a comunicação, demonstrar no fundo que todos são muito importantes no processo. Acho que não há forma maior de motivar desde a base até o topo, demonstrando que eles, tudo que é resultado positivo da Pumangol, todos eles têm um papel muito importante nisso. E, portanto, a comunicação deve fluir sempre. É perfeita? Não deve ser perfeita, pode sempre melhorar, mas acho que é a forma que nós temos de demonstrar a todos e por isso que nas visitas falamos com as pessoas, ouvir. Eu acho que a nossa liderança, muito mais importante do que falar, deve ouvir bastante. Deve perceber em que é que nós podemos ser melhores, mas não por estratégias feitas no escritório. Perceber na prática, perceber no terreno, qual é o feedback dos trabalhadores, que são a primeira linha que os nossos clientes têm a dizer, de que forma nós podemos melhorar. Então acho que essa liderança inclusiva, essa forma de poder todos fazer parte do processo, realmente causa um diferencial. Muito bem, muito bem. Sr. Ivanilson, o seu estilo de liderança inspira muitos jovens, não só dentro da Pumangol, como também fora da Pumangol, por isso é que temos aqui uma plateia bastante cheia e repleta. Só vamos saber, se pudesse deixar um único ensinamento para os próximos jovens líderes que se inspiram em si, que se inspiram na Pumangol, que ensinamento é que deixava para os próximos jovens líderes? São tantos, mas acho que o mais importante, aquilo que devem gravar é que liderar é servir. Liderar é servir e todos os líderes de verdade devem ter noção disso. Não é o cargo, não é a posição a qual ocupam, mas sim aquilo que estão a fazer enquanto estão nela. E portanto, servir. E quando eu digo servir, é servir o cliente, servir os funcionários, servir as comunidades à volta. Ou seja, servir é a palavra-chave. Porque o líder deve, no fundo, ajudar a criar pontes e não muros, barreiras. Então deve sempre arranjar forma de que as coisas fluam, quer internamente como externamente. Então, servir é a palavra-chave. Não se esqueçam, servir é a palavra-chave. Dando sequência aqui à nossa conversa, Sr. Ivanilson, o que mais o inspira hoje a olhar para o futuro da Pumangol? Bom, o que mais me inspira, o que me salta à vista agora quando estar aqui consigo é, no fundo, a forma sustentável como estamos a crescer. Quando eu digo a forma sustentável como estamos a crescer, nós não temos a ambição de ser os maiores, mas temos a ambição de ser os melhores. E para ser os melhores não precisa ser o maior. Agora, nós temos é que, desde a base, fazer de que isso seja possível. E é com a sustentabilidade, com a consistência, com a disciplina. E é isso que eu vejo na Pumangol e vejo que a nossa liderança está a conseguir implementar. Hoje estou eu, amanhã posso não estar eu, por isso é que eu falo na liderança no seu todo, na equipa. Sim. Porque acho que nós estamos a preparar a Pumangol para poder, durante muitos anos, continuar a crescer, mas com sustentabilidade. Sim. Com jovens angolanos, uma empresa 100% angolana,
capacitar os jovens, dar oportunidades, promover para cargos de direção jovens angolanos que cresçam dentro da empresa. Obviamente, investir na tecnologia, que é muito importante hoje em dia, mas investir de forma sustentável também, porque nem tudo é para se fazer, pelo menos para já. Sim. Temos que analisar bem os passos a dar para que sejam passos firmes. E, portanto, eu vejo como Angola crescer dessa forma. Não a seguir ninguém, a traçarmos o nosso próprio caminho, mas de forma sustentável, abrir posições quando já estamos presentes no país todo e, portanto, agora entendemos que abrir posições, mais importante do que abrir posições, é manter com qualidade aquelas que já temos, porque, sobretudo, queremos que um cliente que conheça a Puma Angola em Luanda saiba que pode ir para uma província ter o mesmo nível de serviço. Isso é muito importante. Para nós, a imagem que nós estamos a construir na empresa é muito mais importante nesse aspecto. Puma Angola não é Luanda, Puma Angola não é Benguela, Puma Angola é o país inteiro. Então nós temos que ter consciência que mais importante do que crescer é demonstrar consistência naquilo que já fizemos até hoje. E esse é o nosso. É por isso que eu acredito muito neste projeto. Muito bem, muito bem. Eu fiquei com a frase: ser o maior não significa ser o melhor. Então, muitos parabéns a Comibol. Dando aqui sequência à nossa conversa, Sr. Ivanilson, qual é assim a palavra que define o seu estilo de liderança? Se pudesse definir em uma palavra. Eu acho que já referi há bocado, que é autêntico. Portanto, eu gosto de liderar com verdade. Quem me conhece sabe, até às vezes sou criticado porque mostro demais aquilo que sou, não é? Normalmente os líderes de uma certa posição têm quase sempre uma capa. Costuma dizer que têm uma capa. Mas eu sou muito autêntico naquilo que faço, naquilo que digo, na forma de tratar as pessoas, que é muito importante. E eu acho que isso é o que me define. Podia dizer outras coisas, como inovador, arriscado, mas acho que a autenticidade, de facto, define e que faz com que, no fundo, tenha alguns seguidores, é para as pessoas verem verdade nisso, e acho que a autenticidade cria confiança, sobretudo. E, portanto, que é aquilo que é a palavra que eu usaria neste momento. Muito bem, autenticidade. E já aqui para fechar, Sr. Ivanilson, digamos assim um livro, uma experiência, um filme que definiu a visão que teve sobre liderança. Bem, livro eu posso referir o Pensar no Porquê, do Simon Sinek, porque acho que o mais importante do que ter um propósito é saber o porquê deste propósito. E dou um exemplo. Nós vamos às visitas, o mais importante não são as visitas, é o porquê das visitas operacionais. Eu acordo todos os dias às 4 da manhã para ir treinar, não é isso que é o mais importante, é o porquê que eu acordo essa hora para ir treinar. Por que eu faço isso essa hora? Que importância isso tem na minha disciplina? E, portanto, para mim o mais importante sempre será o porquê e não o porquê. Muito bem, muito bem. E uma experiência assim que eu tenha marcado? Vou falar da mais recente, a minha formação em Harvard, que mais uma vez me mostrou que nós, líderes, por mais que estejamos numa posição de destaque, nunca sabemos tudo. Há sempre espaço para aprender. Tive muitas conversas com líderes de todo o mundo. Pude perceber que é muito importante, é muito, mas muito importante nós investirmos na nossa formação, nós investirmos no nosso conhecimento, mas sobretudo investir no conhecimento feito pelo network. Experiências de outras pessoas, partilhamos as nossas. Foi de facto uma experiência muito boa por isso, mas também por ter ficado mais de um mês longe da minha equipa, longe da empresa, ter que estar ausente do meu dia a dia, que me faz muita falta, como deve calcular. Mas voltar, poder perceber que a empresa estava a funcionar perfeitamente na minha ausência, é também uma demonstração do trabalho que tenho feito com a minha liderança. Não dependem de mim para poderem trabalhar, para poderem apresentar os resultados, para poderem continuar nos estándares que nós habituamos os nossos clientes. E, portanto, isso para mim foi um motivo de orgulho, saber que pude estar descansado, que a minha equipa deixou-me estar descansado a estudar, a formar-me e regressar e encontrar as coisas super bem. Portanto, isso para mim foi uma experiência, foi a última, posso relatar, e que foi
e que de facto me marcou. Muito bem, isto mostra que a Pumangol tem os processos muito bem alinhados, muito bem estruturados, e que não necessariamente um líder está ausente ou um líder por algum motivo não esteja naquele lugar, os processos vão continuar, a empresa vai continuar a andar. E tocar nesse ponto, qual é que acha que é a importância das empresas? Digo isto porque temos aqui provavelmente pequenos empreendedores que se inspiram na sua liderança, se inspiram na Pumangol, olham para a Pumangol como uma empresa jovem e inspiradora, moderna. Qual é a importância de termos processos nas empresas desde o início? Como é que isto impacta? É necessário termos já desde o início? Não? Deixamos mais para frente? Qual é a importância? Sim, de facto, é assim. Nós, hoje em dia, a confiabilidade nas empresas é muito importante. E quanto mais organizados nós formos e demonstrarmos essa organização, mais confiança todo mundo vai ter na nossa empresa, por mais pequena que seja. Indiferentemente da dimensão, seja pequena, média, grande, é muito importante demonstrar organização. Isso cria respeito, sobretudo, mas abre um espaço no mercado. Eu dou alguns exemplos. Nós internamente temos estado a apostar muito no conteúdo local, mas ainda é um desafio muito grande. Sim. Temos muitas empresas pequenas e até médias, a qual nós tentamos ajudar a trabalhar para o Pumangol, mas acabam por decepcionar na falta de processos, na falta de cumprimento de procedimentos, na falta de organização. Por mais pequena que seja a empresa, é muito importante demonstrar organização, seja de facto organizada, porque isso vai criar uma confiança que é indispensável no mundo dos negócios. É realmente indispensável ter processos e organização desde o início, mesmo que a empresa seja muito pequena. E já aqui para finalizar, agora sim, foco novamente nos jovens. Há muitos jovens que se inspiram no seu estilo de liderança, se inspiram na sua trajetória. Se pudesse dar um conselho a um jovem que está a começar hoje e quer também chegar a níveis de topo, cargos de topo, por onde é que aconselharia esse jovem a focar, assim de modo geral? Em que áreas é que ele deve apostar para conseguir, de facto, ter bons resultados lá na frente? Bom, em que áreas eu não sei. Eu acho que nós devemos fazer aquilo que amamos. Eu ainda há bocado estava a comentar aqui com alguém que veio falar comigo e que me perguntava qual era no fundo, o que estava por trás do meu propósito. Sim. Eu dizia que o mais importante é nós acordarmos todos os dias e sabermos da importância que tem o nosso papel na sociedade. Acordarmos todos os dias conscientes e motivados, percebendo da importância daquilo que nós fazemos para a sociedade, para as pessoas que estão à nossa volta. E eu acho que para os jovens, mais importante do que tudo é, de facto, fazerem algo que os permita fazer com o coração, acima de tudo, porque eu acho que liderança é liderar com o coração. É fazer o certo, mesmo quando ninguém está a ver. Depois, hoje nós temos muito... Fazemos o certo quando há câmaras, fazemos o certo quando podemos publicar, mas a liderança de verdade e com o coração faz o certo mesmo quando ninguém está a ver. E, portanto, eu, ainda há dias, um dos líderes da minha equipa que trabalha comigo e virou-se para mim e disse: você é muito mais do que aquilo que se vê nas redes sociais. Porque, de facto, é muito difícil liderar, principalmente pelas decisões que se tem de tomar, e daí que alguns jovens acabam por desistir no meio do percurso, porque liderar não é só apresentar resultados e ter uma empresa e fazer um investimento, é por vezes ter que tomar as decisões mais difíceis. E essas decisões, por vezes, um comum mortal não resiste a elas, né? Então, o meu conselho, sobretudo, é sempre este: independentemente da área, independentemente do que façam, tem que ser com o coração, tem que ser com a alma e fazer o certo sempre. Muito obrigada, Sr. Ivanilson, por esta conversa autêntica. De facto, a autenticidade é a sua característica e muito necessária para a nossa geração, para as nossas organizações, como pequenos ou como grandes empreendedores. Esta é apenas a primeira conversa do Pumangol Talks. Ainda vamos ter outras ao longo da semana, então foi um prazer enorme conduzir esta conversa e estar aqui com vocês na primeira sessão do Pumangol Talks. Muito obrigada a todos.